Olá, Olímpio. Para nós é uma alegria contar com a tua presença aqui na Alfa, para que a gente possa bater um papo contigo, com toda a tua expertise de mercado aqui de Meia Praia, de Itapema, toda a tua história como engenheiro e também construtor. A gente vai ter uma conversa bem amistosa aqui para tentar levar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo no YouTube, também os nossos clientes, um pouco mais de informação sobre esse nosso mercado que é sensacional. Primeiramente, Olímpio, a gente gostaria de saber quem é o Olímpio, um pouco da história do Olímpio. O Olímpio é um engenheiro civil, começou na construção civil em 1992, fui morar em Balneário Camboriú, e em 93 vim morar em Itapema. Fui trabalhar na Procave em Balneário Camboriú, trabalhei lá por 9 anos. Depois de 9 anos a Procave fez uma cisão, separou-se entre Procave e FG. Fiquei mais 9 anos e 8 meses trabalhando na FG. E desde 93 o Olímpio, engenheiro civil, junto com a sua esposa Ivonete, também engenheira civil, abriram a Proint em Itapema. Já em 93? Já em 93. Poxa, é uma história de 31 anos. 31 anos de Proint. Então nós começamos com a Proint nessa época, um prédio por vez, pegamos todas as grandes crises, né, as 3 principais crises que nós tivemos até hoje no mercado, e sempre foi uma empresa familiar, né? A gente sempre tocou uma obra por vez, e eu continuei tocando as obras da Procave, depois FG, durante esse período. Depois disso eu saí da FG, nós tivemos a intenção de mudar de padrão construtivo, nós sempre construímos meio de quadra entre Nereu e Segunda Avenida, então a gente resolveu mudar esse padrão. Antes disso nós resolvemos estruturar a empresa. Então nós passamos 5 anos transformando o nosso capital realmente numa empresa administradora de bens, para que a gente tivesse uma solidez antes de entrar num alto padrão. E depois disso nós passamos a buscar terreno para executar uma obra de alto padrão, como eu era acostumado a fazer para a Procave e para a FG, são construtoras que só executam alto padrão. Entendi. Bom, a tua experiência na Procave, na FG, já te antecedem, né? Porque são empresas grandemente consolidadas no mercado de balneário. As obras são conhecidas, né, a nível internacional, inclusive, e isso te credencia como um profissional de altíssimo nível. A Proint teve um momento em que ela mudou e se transformou Proint GD. Como isso aconteceu? Quando nós mudamos para o alto padrão, nós conseguimos um terreno ali nas margens do Rio Perequê. E era um terreno grande, no estudo da obra deu muito grande, e era uma obra que iria faltar capital para a Proint entrar sozinho junto no prédio. Então nós convidamos um empresário de Blumenau, que é um empresário bastante forte. Tem empresas também em Itajaí, ele tem uma série de empresas, mas o forte da atividade dele não é construção civil. Ele é líder de mercado no sul do Brasil no transporte de pesados, né? Então a logística deles, ele tem a Pi Transportes ali em Itajaí, o Pesados Itajaí, tem o Pesados Blumenau também, e o forte dele realmente são transporte de equipamentos pesados. Convidei o Gladir para participar da empresa e acabamos nos associando para juntar forças realmente para fazer o Ocean Hill, que é uma obra bastante complexa, uma obra bastante grande, tem grandes dimensões. Então nós nos juntamos para fazer realmente essa obra específica e daí por diante uma continuação realmente dessa empresa. É muito prudente, inclusive, essa sua decisão, né? A decisão da Proint de buscar um parceiro para essa obra que você mencionou, o Ocean Hill, né? Daqui a pouco mais nós vamos entrar mais especificamente para falar sobre esse projeto, que é, sem sombra de dúvida, um dos projetos mais incríveis que nós temos aqui em Itapema, por toda a complexidade que ele tem. Mas antes disso ainda, Olímpio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como você vê o momento do mercado aqui de Itapema. Eu acho que o mercado de Itapema ele teve algumas transformações, como teve Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, em 93, ele teve uma grande alteração de sair do mercado
de apartamentos de praia, que antigamente se fazia um apartamento que tu trazia os seus móveis usados da casa que tu reformava na tua cidade e trazias para o teu apartamento de praia. O que não servia mais em casa vinha para a praia. Exatamente. Esse era o mercado da praia em Balneário Camboriú até 93. Itapema isso foi um pouco mais adiante, inclusive. Houve uma abertura de mercado nesse período em Balneário Camboriú, que foi com uma obra da Procave na 3300, o Golden Star. O Golden Star mudou o mercado de Balneário Camboriú, onde começou a se trazer empreendimentos de alto padrão para Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú sempre, depois dessa data, teve realmente inúmeros prédios ali de alto padrão. Os primeiros anos a Procave nadava sozinha nesse mercado, era a única construtora que trabalhava nisso, depois seguiu-se por outras construtoras. E Itapema teve essa mesma abertura com o Splendor, né? Então o Amadeu trouxe o Splendor aqui, que foi a alteração desse mercado em Itapema alguns anos depois. Foi o primeiro home club de Itapema? Foi. Ele trouxe essa ideia de um prédio que ele foi sócio da Procave em Balneário Camboriú. Então esse prédio deu certo lá e ele trouxe isso para Itapema e abriu esse mercado em Itapema. E abriu num lugar onde ninguém acreditava que poderia ser um ponto importante da praia. Exatamente, e trouxe realmente uma infraestrutura que todo mundo achava caro, né? Que não valeria a pena fazer. Ele fez uma mudança completa, como aconteceu com o prédio Golden Star da Procave em Balneário Camboriú. Então o fato da cisão de uma época, de uma geração de obras do balneário, aconteceu em função aqui em Itapema, em função do Splendor. Em função do Splendor. Que bacana, essa é uma informação que a gente não conhecia. E tem uma segunda alteração que eu considero em Balneário Camboriú. Por muitas obras que nós executamos para a Procave em Balneário Camboriú, depois FG, sempre se teve a dificuldade da venda de apartamento para um nível maior de padrão. Então, se atingia um determinado padrão, mas os apartamentos maiores, os apartamentos mais milionários, digamos assim, não existia mercado. Quem abriu esse mercado em Balneário Camboriú? Quando começou esse mercado? Eu lembro de algumas obras que a gente tinha feito lá, com coberturas grandes, que elas não vendiam. Se desistiu, fizemos inúmeros prédios sem cobertura porque não existia mercado para essas coberturas maiores. O que mudou esse mercado? Esse mercado foi mudado pela Marina Tedesco. Quando passou a se ter uma marina de grandes barcos, de altíssimo padrão, trouxe esses investidores, esse público que começou a buscar. Hoje, Balneário Camboriú não tem só as coberturas de altíssimo padrão, tem prédios inteiros para esse público. E esse vai ser a próxima mudança de mercado de Itapema. Itapema tem hoje um mercado de alto padrão, mas ela não atinge ainda esse altíssimo padrão. E com as marinas que estão se anunciando... Esse público AAA que a gente costuma falar. Esse público, quando entrar essas marinas, vai vir para a nossa região. A nossa região tem um diferencial que o próprio Balneário Camboriú não tem. Nós temos a segurança que lá não tem. Balneário Camboriú tem uma série de espaços que são inseguros, né? Tem bairros ali entre o município de Balneário e Balneário Camboriú que tem muita dificuldade de segurança, né? E na toda a Costa Esmeralda que nós estamos não existe isso, né? Esse é fato, nós temos um ambiente extremamente seguro aqui. O único problema que Itapema ainda tem é o pequeno parte da cidade que eles conhecem lá pela invasão que tem no final do bairro lá, que é uma coisa, eu acredito que em pouco tempo será resolvido, né? Eu acho que é muito fácil de resolver, inclusive o poder público, ao invés de buscar moradia para aquele povo, era só documentar os terrenos deles, que seria resolvido, né? Sim. De forma muito, muito fácil, né? Quando eu vim morar em Itapema em 93... Vontade política resolveria. Quando eu vim morar em Itapema em 93, o final do bairro Morretes, ele era um bairro complicado, ele era um bairro sem segurança ali atrás. Quem resolveu o problema do bairro Morretes? Foi o comércio, foi os corretores.
trazendo investidores que supervalorizou o bairro e acabou com esse problema, né? Então a invasão, o dia que aquilo tiver documento, eu tenho certeza que em 6 meses os corretores de Itapema resolvem o problema de segurança daquele pequeno ponto da cidade. É só documentar aquele terreno para o pessoal, que essa massa de corretores e a competência deles na cidade, em 6 meses o único pedacinho de falta de segurança na cidade some. Bom, eu queria que tu nos falasse um pouco sobre a influência das obras públicas no nosso mercado. É sabido que existe uma gama enorme de obras públicas que são anunciadas e efetivamente a gente vê que essas obras públicas elas acontecem. Quais os fatores que influenciam para que isso aconteça e essas obras, como elas influenciam no nosso mercado? Eu acho que essas obras elas são fundamentais, né? A mudança que teve do próprio calçadão de Itapema, né? Que poderia, hoje com um projeto já muito melhor, mas só a mudança do próprio calçadão mudou completamente o padrão das construções aqui. Isso é direto, né? Então, com a ideia do incremento ali na praia, com as novas avenidas, com o que tem projetado, cada vez vai aumentar muito mais esse padrão. Então, sem essa harmonia entre o poder público e a iniciativa privada, realmente a cidade não acontece a evolução, né? Eu só acho que Itapema tem que cuidar. É uma cidade muito jovem, tem muito a crescer ainda, então só tem que cuidar realmente, porque nós temos uma faixa de areia e essa faixa de areia tem que sustentar a cidade. Então tem que ter infraestrutura pública em toda essa área também, né? Então todos os prédios que têm uma localização privilegiada, ele tem que trazer para a cidade essa sua parte pública, né? E a gente buscou isso muito no nosso empreendimento, não fazer ele só voltado ao condomínio, mas ter um comércio que fosse muito bom também para o morador e para o município em volta. Eu acho que todo o terreno tem a sua parte social que tem que contribuir para ter evolução da cidade. Se a gente pensar de forma individual, nós matamos a cidade, né? Então a gente tem alguns exemplos do Brasil de cidades que mataram essa infraestrutura e as cidades acabaram desvalorizando por isso, né? Exemplo de Guarujá, enfim. O próprio Balneário Camboriú, tem alguns pontos da cidade de Balneário Camboriú que, à frente para o mar, são só um monte de edifícios de altíssimo padrão que não geram nem segurança para te caminhar. Tem trechos lá que a parte do comércio ficou, a parte de vivência da sociedade ficou, e isso traz um desgaste, né, ao uso. Então, acho que isso a gente tem que usar o que tem de maus exemplos também e corrigir. Eu acho que é fundamental que isso se sustente, né? Então essa é a nossa ideia, por isso do nosso empreendimento realmente ter uma parte voltado para a parte de lojas também, de infraestrutura pública também, para que atendam os moradores e a toda a comunidade no seu redor. Principalmente na época também da temporada, quando nós recebemos muitos turistas, né? Eles precisam ter espaços para poderem frequentar um comércio estruturado, para poder fazer suas compras, ir num bom restaurante, enfim, ter toda uma infraestrutura voltada não somente para os moradores, né? O que é importante, óbvio, mas também para mais de 1 milhão de turistas que passa por aqui a cada veraneio. E é fundamental que, inclusive, esses equipamentos vão acabar ainda sustentando a massa trabalhadora da nossa cidade, né? Para que a cidade não fique só dependente da construção civil. Eu acho que a construção civil hoje é o que mantém a cidade, o carro-chefe, mas ela não pode ser voltada a isso, ela tem que ser voltada, a gente tem que direcionar ela para o turismo, né, para uma boa sequência. Fomentar outras formas de crescer o município sustentado na diversificação do nosso comércio. Eu acho que isso é fundamental realmente para toda a cidade. Perfeito. Agora... Olímpio, uma coisa bem importante que tu comentou sobre essa mudança em Balneário Camboriú com a Marina Tedesco, né? Sim. Que isso aconteceu. Eu quero que tu fale pra gente um pouquinho mais disso. O ano que aconteceu essa virada lá e quando que está previsto essa virada aqui em Itapema?
Assim, eu não vou recordar o ano correto. Eu lembro que deve fazer mais ou menos uns 8 anos que a Marina começou a estar ali, né? E logo depois da Marina começou os grandes apartamentos. Então a gente lembra dos apartamentos com valores expressivos, as grandes coberturas que começaram a ser comercializadas e depois o lançamento de empreendimentos inteiros de apartamentos com piscina em todo o andar, enfim, que só se sustentou após a Marina Tedesco. Todo cliente com esse nível tem um barco? Não, mas o grupo social dele, a maioria tem. E se eles não tiver, eles não vão ficar fora do barco deles. Então o que eles querem ter? Toda a infraestrutura de segurança da cidade, de atrativo e também das embarcações. E nós temos que lembrar de uma coisa, nós estamos na Baía de Porto Belo, né? Que ela é feita por Itapema na sua maior parte e no município de Porto Belo na outra parte. É a principal marina náutica do sul do Brasil, o principal porto náutico do sul do Brasil. Se tu tiveres um barco e tu quiser atracar de forma segura, né, com o teu barco, tu vais ter que parar aqui ou depois da metade de São Paulo para cima. Ou vai ter que entrar em algum rio que não é tão agradável, a água não é tão bonita. Então nós estamos no principal porto náutico do sul do Brasil. Não tem nada daqui para baixo melhor e não tem nada daqui para cima, só depois da metade de São Paulo. O pessoal que tem embarcação em Balneário Camboriú sai com seu barco lá e vem para nossa baía porque eles não têm um ponto para ficar. Ou eles ficam lá dentro do rio deles, que não é muito agradável, ou eles vêm para nossa baía. Então, assim, nós estamos realmente em cima do principal ponto náutico do sul do Brasil. Isso é uma bênção para nós. Uma bênção. Balneário Camboriú tem um grande projeto de atracar grandes navios lá, que vai funcionar todos os dias que não tiver vento. O dia que tiver vento, o navio deles vai vir de lá e vai atracar dentro da nossa baía, entendeu? Então nós estamos no principal porto náutico, nós temos muito a desenvolver, a parte náutica não desenvolveu em nada ainda, existe um pouco em Porto Belo, mas Porto Belo tem um problema sério de locomoção, então as pessoas não conseguem sair dos seus barcos no final da tarde para retornar para suas casas, né? Porto Belo não oferece então esse atrativo da moradia para essas pessoas, e Itapema está começando com isso agora. E esse é um dos carros-chefe do nosso lançamento, do Ocean Hill, que o Ocean Hill tu tens o acesso náutico. Então tu vais conseguir entrar com barcos de até 30 pés dentro do rio, e os maiores barcos o cara ancora ali na frente e o seu marinheiro lhe deixa em casa com barco auxiliar e lhe pega dentro de casa. Então uma baita de uma facilidade que não existe nem em Balneário Camboriú e nem em empreendimento. Então é um facilitador muito grande para essa área náutica. Sensacional. Então, Olímpio, você citou o lançamento Ocean Hill, prédio que já está em execução, né? E a gente gostaria que você falasse um pouco mais, porque a Alpha Green, além de ser uma parceira da ProInt e acreditar muito nesse projeto, também vendeu algumas unidades. Nós acreditamos muito nesse projeto e é um projeto muito fora da curva. A gente gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre o projeto do Ocean, o que ele comporta, tudo o que ele tem, porque é algo, assim como o Amadeu fez lá nos idos dos anos 2000, trazendo o Splendor para cá, que foi uma virada de chave para Itapema. Nós acreditamos aqui na Alpha que o Ocean Hill é uma virada de chave para um outro nível de produto quando se fala em uma estrutura feita para viver, para se usufruir do que a vida tem de melhor. Fala um pouco mais sobre o Ocean. O Ocean tem um projeto arquitetônico bem diferente, é um projeto de integração. Então a gente começa primeiro se integrando junto com a comunidade ao redor. Então nós temos um projeto embaixo do Ocean de desde um café embaixo do prédio, um restaurante com mais de 500 metros quadrados embaixo do prédio, com mais de 380 metros quadrados de área de mesa. Nós temos um pub de 260 metros no prédio, com uma vista fantástica da saída do rio. Nós temos uma garagem náutica dentro do prédio,
uma garagem para jet ski e atracadores. Garagem náutica, sim, marina não. Então a gente não trouxe os problemas de uma marina para dentro do prédio e só a facilidade da garagem. Então nós não mantivemos dentro do prédio parte de abastecimento, não mantivemos dentro do prédio a parte de oficina, coisas que vão trazer prejuízo ao morador. Nós mantivemos aquela parte realmente mais tranquila, tanto que ali como vizinhança nós temos inúmeros já funcionando alguns equipamentos que o cliente vai poder fazer todo esse serviço de abastecimento e esse serviço de oficina, né? Sem trazer esse conflito para dentro do prédio, esse problema de combustível para dentro do prédio. E fora isso, nós temos ainda um estacionamento comercial com mais vagas de garagem público-privadas para atender a toda a comunidade em volta, né? Então, dentro do Ocean Hill, com acesso completamente separado, existe um estacionamento de vagas público-privado. Fora isso, entrando para dentro do prédio, é um prédio que tem mais de 4.200 metros quadrados de infraestrutura de lazer. Um prédio que conta com mais de 11 salões de festas com tamanhos variados. Nós temos salões de festas acústicos, né, que servem como boate, que podem trabalhar 24 horas dentro do edifício. Nós temos grandes salões, nós temos pequenos salões, nós temos salões de festas pequenos, cozinhas gourmet, para 8 pessoas, para pequenos eventos, para o dia a dia, né, para realmente ser aquele facilitador do cliente. Nós temos toda a comunicação do restaurante, do pub, com a área de lazer. Então, tu desfrutando da tua área de lazer do teu condomínio, via um montacarga, tu consegues comprar do restaurante, tu consegues comprar do pub para te ter isso dentro do teu empreendimento, né? Fora isso, dentro da infraestrutura do prédio tem outras cozinhas também para o condomínio conseguir tocar, né, e comercializar para os próprios moradores dentro do prédio. Uma infraestrutura grande de academia, uma parte do prédio toda voltada para o inverno. Nós somos moradores do sul do Brasil, nós temos mais inverno do que verão e os nossos prédios não são projetados para o inverno. Isso quer dizer que você tem uma cozinha comercial dentro do prédio, da área de lazer, ou seja, se o inquilino do prédio, o morador do prédio, não quiser cozinhar um determinado dia, tem um restaurante que atende ele dentro da área de lazer? Ele tem um restaurante dentro da área de lazer. Se ele não gostar da comida do restaurante dentro da área de lazer, ele tem o restaurante do térreo que ele consegue comprar e atende ele via montacarga dentro da área de lazer. Que sensacional. Então ele tem 2 formas de comercialização ali dentro do próprio condomínio de alimentação. Outra coisa que você falou sobre... Você tem um chalé de inverno na área de lazer? Nós temos um chalé de inverno com forno de pizza a lenha, fogão a lenha, churrasqueira parrilheira a lenha. Nós temos um boulevard com aquecedores, né, para o inverno, uma área de fogo. Então todo um espaço realmente voltado para o inverno. Para essa época que nós estamos vivendo. Exatamente. Sensacional. Eu não tinha visto isso em nenhum outro empreendimento, algo nesse nível de se ter um chalé, estilo chalé de serra, dentro de uma área de lazer. E é uma área toda verde. Nós fizemos realmente um jardinamento com uma parte carregada de solo. Nós estamos com 70 centímetros de solo para conseguirmos produzir árvore com mais de 3 metros de altura nesse pavimento. Então, assim, é uma área verde com um monte de redário no meio dessa vegetação alta. Então, realmente ficou fantástico essa região. O cara vai viajar de lá. Para te ter uma noção, esse chalé todo ele fica no pavimento superior, né, e fica afastado da torre. Ele fica a mais de 20 metros das torres. Então, realmente, é uma casa... A sensação é de que você esteja na serra mesmo. Sensação de estar numa chácara no meio da serra, com um lugar lindíssimo. Para quem gosta de áreas verdes, isso. É um convite. Um convite ao cliente, o cliente que veio da casa, o cliente que gosta de mexer na terra, que sempre teve o seu jardim. O próprio condomínio terá um clube de jardinagem para esse cliente poder participar da manutenção do jardim. Tem uma parte desse jardim que é funcional para o cliente poder plantar, né, para ele poder colher. Então, o cliente se inscreve no clube de jardinagem do prédio e consegue realmente ter essa harmonia, né, com esse verde, aquele negócio da casa, de mexer na terra, de fazer a manutenção. Eu acho muito bacana legal, isso. Muito bacana.
E em termos de metragem quadrada, quantos metros são a obra do Ocean Hill? O Ocean Hill tem 60 mil metros quadrados de obra. É uma obra gigante. É uma grande obra envergadura. Muito imponente. É uma área fantástica. E ela é dividida em 2 torres. 2 torres. Hill Tower, uma torre de 38 pavimentos, 3 apartamentos por andar. Ocean Tower, 40 pavimentos, 2 apartamentos por andar. A complexidade das plantas, o que nós temos de planta no Ocean? O Ocean nós temos apartamentos de 3 suítes com 154 metros quadrados até 7 suítes com 429 metros quadrados. Então tem uma diversidade muito grande de plantas. Cada projeto é feito para um estilo de família diferente, não muda só o tamanho. Então nós temos 5 plantas tipos com tamanhos diferentes, feito para famílias diferentes. Então assim, cobre realmente muitas expectativas das pessoas, né? Então é bem... E depois nós temos alguns equipamentos que nós chamamos de mansões suspensas, que são uns apartamentos modernos integrados para quem precisa de um grande apartamento. São projetos fantásticos, um apartamento que tu tens 2 suítes com uma área social gigantesca. Então o cliente que mora num apartamento de 400 metros quadrados com 6 ou 7 suítes, ele vive em 2 suítes com uma área de festa gigantesca, e lá num canto ele tem uma porta onde abre mais 4 suítes para quando ele recebe a sua família como visita. Então quando ele está sozinho, ele não se sente num apartamento com aquele corredor, com aquelas 7 suítes sozinho lá dentro. Ele mora num apartamento de 2 suítes fantástico, e ele tem uma parte do apartamento lá que ele pode receber com mais 4 suítes a sua família, os seus filhos, enfim, amigos, quem for lhe visitar. E com a privacidade do dia a dia. Então, quer dizer, recebendo as suas visitas, ele ainda fica com o conforto da privacidade do hall dele em relação ao hall dos visitantes. Um projeto fantástico, moderno. Olímpio, esse comentário que tu fez sobre para vários estilos de família, fala um pouquinho mais das cozinhas, típica alemã, das diversidades que você criou dentro desse empreendimento. Nós criamos alguns estilos de apartamentos, né? Muito voltado para as cozinhas. Nós temos um apartamento que nós chamamos de Casa Itália, que é um apartamento para o diferencial do apartamento, um apartamento de 3 suítes, com uma cozinha de quase 22 metros quadrados, uma cozinha de salão de festa dentro de um apartamento de 3 suítes. Para aquela família que se reúne pelo estômago, aquela ideia da família toda junto na cozinha, no jantar, né? Bem aquela família italiana, típica italiana, né? A própria churrasqueira está nesse ambiente, então a cozinha é o elemento principal do apartamento, né? Nós temos uma outra cozinha, um outro apartamento que nós chamamos de Casa do Chefe, que é o oposto dessa casa. É um apartamento feito para quem gosta de receber as pessoas. Então, um apartamento de 4 suítes que tem um espaço de uma mesa de jantar para 12 pessoas, com uma vista incrível do rio, do mar, onde tem um espaço como decorativo no meio do apartamento, que é um espaço de um chefe de cozinha a trabalhar. O oposto do anterior, aquela pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de servir as pessoas, e no ambiente que ele está servindo, ele não gosta que ninguém circule. Então ele monta aquela ilha do chefe, aquele espaço para atender todos os convidados dele e servir a todos. Então, muito oposto, muito diferente, né? Nós temos uma outra casa que nós chamamos Casa do Sul. Eu sempre brigo, 1 metro quadrado mais caro da Casa do Sul é o lugar do assador de carne, a churrasqueira no ponto mais caro. Então isso aí. Eu sempre digo, aqui é o lugar do gauchão assando carne lá na frente, contemplando o mar. É o 1 metro quadrado mais caro do apartamento dele, e evidenciado a área de churrasqueiro como sendo a área principal. Nós temos um outro apartamento, chamamos ele de Casa Alemã. É muito comum nas famílias alemãs ter uma despensa ou ter na área de serviço, uma grande área de serviço, para ter uma despensa, né? Onde consegue colocar lá o seu freezer, o seu depósito de comida, os seus
separado da cozinha principal. Bem cultural, o alemão gosta disso. A área de serviço tem mais de 11 metros quadrados para ter esse espaço de despensa dentro da área de serviço. É um apartamento que ele é todo integrado com o mar, então tu cozinhas de frente para o mar, tu tens a churrasqueira olhando para o mar, tu tens a sala de jantar olhando o mar. Então, assim, fantástico. E é um povo que gosta de dormitórios maiores, então os dormitórios desse apartamento são todos com áreas maiores para contemplar esse público, né? A própria circulação desse apartamento é um pouco mais larga do que o normal, para que tenha realmente esse maior espaço. E é o único apartamento que a gente tem uma suíte com uma varanda aberta. Aquele público que gosta de sentar numa varanda, com o sol da manhã, tomar um chimarrão lá no quarto, contemplando a vista, em um lugar aberto. Então nós voltamos àquela sacada que existia antigamente, aquela varanda na suíte, né? É um público que gosta desse material. Sensacional essas ideias, algo muito inovador na nossa praia, eu não tinha visto nada sequer parecido com isso, fantástico. Bem diferente, né? E bem conversado, eu acho que aquele apartamento ali com a churrasqueira diferente, o Rudy compra, ele gosta. A Casa Sul, bem conversadinho aqui na mesa, Olímpio. Vamos escolher o andar compra. E vamos começar a assinar a folha de cheque. Isso é porque eu gosto de assar uma carne, né? Eu sou um apreciador de uma churrasqueira. E vai muito bem o churrasco do Rudy. E esse projeto ele é realmente muito diferenciado, né? Com a vaga náutica, com a personalização, com estilo culturais, é muito diferenciado. E o Olímpio, como um grande visionário, conhecedor do mercado, empreendedor, ele teve a visão da virada de chave em Balneário Camboriú e está vendo essa movimentação em Itapema. Então ele já projetou a mansão suspensa para atender o público que vem com outro bolso para comprar, né, Olímpio? Essa é a ideia. Assim, os nossos apartamentos, os tipos são fantásticos, apartamentos que eu gosto muito, mas é um apartamento que, na minha opinião, ele é pequeno para esse público que veio mais tarde para Balneário Camboriú, que eu acredito que vai vir para Itapema muito logo comece a ficar as primeiras vagas aí das primeiras marinas prontas. E então por isso que a gente lançou esse projeto das mansões suspensas, pensando nesse público, e é um apartamento fantástico, um apartamento que dificilmente tu achas em outro projeto. São apartamentos aí acima de 400 metros quadrados, apartamentos com 6 vagas de automóvel, vagas que circulam qualquer automóvel. As nossas vagas de garagem são projetadas para circular com uma caminhonete. Hoje a pior caminhonete de manobra são as Rans, né? Então tu consegues manobrar uma caminhonete Ram, circular a 3.500, que é a maior, né? Qualquer uma delas, tu circula no prédio sem dificuldade nenhuma. E o ponto principal do nosso estacionamento, da nossa circulação, são as rampas, que todo mundo coloca elas em área mais estreita. Nós fizemos bem o contrário. A nossa rampa é extremamente larga, o ponto mais estreito da nossa rampa é 6,20 metros de largura, um local na rampa onde, se tu cruzar uma rampa pela outra, tu vai subir e descer o prédio com toda a facilidade. Então a ideia realmente é trazer um público que tenha esse problema das vagas de garagem aí bem resolvidos, né? Fantástico. Olímpio, fala um pouco para nós sobre a questão da fachada ventilada. Quais são os benefícios? Para que serve a fachada ventilada, para que os nossos amigos aí que estão assistindo possam entender também sobre esse ponto bastante técnico do prédio? Assim, a ideia da fachada ventilada, ela é uma ideia que tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então nós temos um projeto de uma fachada ventilada em porcelanato. Existem alguns outros projetos em fachada ventilada com estruturas metálicas. Eu tenho um pouco de receio quanto a essas estruturas, porque se você pegar um automóvel hoje que tem uma super pintura e deixar ele na intempérie direto, em poucos anos, 8, 10 anos, ele vai estar com uma pintura deteriorada. Então, assim, nosso projeto é um projeto para a torre de fachada ventilada em porcelanato, para que se evite futuras manutenções.
Então tu tens uma caixa de ar entre o porcelanato e o prédio variando de 12 a 15 centímetros, trazendo realmente um conforto térmico muito grande, ajuda um pouco na acústica também. E tu tens um apartamento ventilado, sem calor e sem manutenção. Essa fachada ela não tem rejunte para te fazer manutenção, ela não tem nada. Para te ter uma noção, não se pode nem rebocar embaixo de uma fachada ventilada, porque o reboco requer manutenção e tu não acessas mais ele. Então o que tu faz na alvenaria e na estrutura de concreto, tu impermeabilizas ela e aplicas essa estrutura de alumínio com os porcelanatos colados na fachada com uma fresta de ventilação para que circule ar, para que não tenha problema de fungos, enfim, e tu tenha todo esse conforto. E o principal é manutenção. Então um prédio vai ter o que para fazer de manutenção numa fachada dessa? Lado sul, a cada 5, 6 anos, limpar com detergente neutro e mais nada. O lado norte, cada 10 anos, fazer uma limpeza com detergente neutro, sem poder usar nem outro produto, que inclusive pode danificar, um produto químico vai danificar o porcelanato. Então, uma limpeza muito simples, muito fácil, né? Manutenção baixa, essa é realmente a ideia do prédio. Um prédio que não incomode, né? Um prédio que tenha... E que tenha baixa manutenção. Baixa manutenção e conforto, principalmente conforto. Olímpio, quem é o público, de modo geral, que acessa um projeto desses? O público, de modo geral, é o público que se apaixona pelo apartamento e quer para morar. É aquele cara que... eu já vendi para alguns investidores que compram imóveis para revender, o cara vem, bate o olho, compra, tá, mas esse aqui é para mim ficar, esse não é para o negócio. Então esse é o público do Ocean Hill. É um prédio feito para viver. É um prédio que ele tem toda a infraestrutura, tu não sai de dentro dele para nada. Nós temos mercearia lá dentro, nós temos até uma lavanderia de pesados. Então a dona de casa não precisa nem ir na lavanderia levar edredom, levar cortinas, né? Que eu vejo lá muito pela casa, cada 6 meses lá mancharam o meu edredom, rasgaram a minha cortina. Então faz isso dentro de casa, num conjunto do condomínio, né? Para te poder realmente ter até máquinas para resolver esses problemas dentro do prédio. Maravilha, sensacional. Realmente a nossa expectativa em cima da história do Ocean, ela sempre é surpreendida, né? Porque a gente tem visto que volta e meia você traz mais uma novidade, porque o mercado continua avançando e conforme as ideias vêm surgindo, você tem um espaço reservado para melhorar ainda mais aquilo que para nós já é surpreendente. Então, dessa forma, eu gostaria de que você, Olímpio, nos falasse em uma palavra o que significa o projeto do Ocean Hill. Integração. Integração entre as famílias, eu acho que a palavra certa é integração. É um projeto que foi feito para integrar os pais com os filhos, integrar os vizinhos. Ele é todo um projeto de integração. É uma arquitetura diferente, uma arquitetura de integração. Nós não temos uma piscina infantil no Ocean Hill. Nós temos uma grande praia para que a mãe e o pai fiquem integrados com seu filho. Nós temos um playground que tem um conforto absurdo para o adulto, para o avô, para que se integre o avô, a criança, para que seja confortável e bacana um avô ficar 2 horas junto com uma criança no playground, né? Então, assim, todos os espaços são projetados para ter isso, integração. A palavra do Ocean Hill, eu diria que é integração. Perfeito. Olímpio, nós gostaríamos de agradecer imensamente a tua participação aqui no podcast da Alfa. Eu é que agradeço vocês. Para nós é sempre uma alegria estar conversando contigo, uma pessoa que tem uma história enorme aí no mercado imobiliário de Itapema e também de Balneário Camboriú, sempre nos trazendo muito conhecimento, muitas informações importantes. E a casa está sempre aberta para te receber. E vamos sempre estar por aqui. Maravilha. Muito legal, agradeço realmente o convite de vocês e muito feliz em estar aqui. Perfeito. Obrigado.